1 Samuel 21. Davi levantou-se e foi-se embora, enquanto Jonatas voltou para a cidade. Depois, Davi dirigiu-se a Nobe, para junto do sacerdote Aquimeleque. Esse foi ao encontro de Davi, cheio de apreensão, e perguntou-lhe: Por que estás só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: O rei confiou-me uma missão, recomendando com insistência: Ninguém deve saber de nada a respeito da missão da qual eu te encarrego. Por isso combinei com os meus servos o encontro por aí. Agora, se tiveres uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas à mão, dá-me, por favor. O sacerdote replicou a Davi: Não tenho à mão pão comum, só pão consagrado. Poderás tomá-lo se teus servos tiverem evitado o contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, dizendo: Seguramente, pois tivemos de renunciar às mulheres ontem e anteontem. Quando saí em expedição, os corpos de minha gente estavam puros, embora trate-se de uma expedição profana. Hoje, com maior razão, seus corpos estão puros. Então o sacerdote entregou-lhe o pão consagrado, pois só havia ali os pães da proposição, que tinham sido retirados da presença do Senhor para serem substituídos por pães quentes. Ora, naquele dia achava-se ali, retido na presença do Senhor, um dos funcionários de Saul, chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda perguntou a Aquimeleque: Tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de pegar na minha lança e nas minhas armas, porque a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, que tu mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano atrás do efode. Se quiseres, leva-a contigo. Outra não há aqui. E Davi disse: Não existe outra melhor, dá-me a espada. Naquele dia, Davi se pôs a caminho para fugir de Saul e chegou à casa de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram-lhe: Não é este Davi o rei do país? Aquele de quem cantavam em coro, dizendo: Saul matou os milhares, Davi as dezenas de milhares? Davi impressionou-se com essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Apresentou-se a eles alterado, comportando-se qual louco nas mãos deles, tamborilando nos batentes das portas e deixando correr saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: Podeis vir que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que temos falta de loucos? Que trouxestes ainda este para fazer loucuras na minha presença? Para que entraria em minha casa? 1 Samuel 22. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odulam. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram juntar-se a ele. Com Davi, agruparam-se todos os miseráveis, todos os devedores insolventes e toda sorte de revoltados e descontentes. Ele tornou-se seu chefe, eram cerca de 400 homens. De lá, Davi dirigiu-se para Masfa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus quer de mim. Então deixou-os junto do rei de Moabe e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no seu refúgio. Mas o profeta Gade disse a Davi: Não fiques no teu refúgio, parte e vai para a terra de Judá. E Davi partiu e foi para o bosque de Harete. Encontrando-se em Gabaá, Saul ouviu que haviam descoberto Davi e seus companheiros. Ele estava sentado debaixo de uma tamareira, lá no alto, com a lança na mão e rodeado por seus servos. Disse aos oficiais que estavam ao seu redor: Escutai, benjaminitas, será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas e fará de todos vós chefes de 1000 e de 100? Porque conjurastes todos vós contra mim? Nenhum de vós me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Ninguém se preocupou com o risco que eu corria, nem me revelou que meu filho instigou meu servo contra mim para armar-me em emboscadas como hoje. Doeg, o edomita que estava entre os oficiais de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Jessé em Nobe, junto a Aquimeleque, filho de Aquitobe. Aquimeleque consultou para ele o Senhor e lhe deu provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai,
os sacerdotes de Nob. Todos eles compareceram diante do rei. Saul disse: Ouve, filho de Aquitobe. Ele respondeu: Aqui estou, senhor. Disse-lhe Saul: Por que conspiraste contra mim? Tu e o filho de Jessé? Por que lhe deste pães e espada e consultaste para ele o Senhor? Para que se insurgisse contra mim e me armasse uma emboscada, como hoje aconteceu? Aquimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é mais fiel que Davi, genro do rei, chefe de teus homens, estimado por toda a tua casa? Foi hoje que comecei a consultar o Senhor para ele? De modo algum. Que o rei não impute a seu servo e a toda a casa de meu pai tal acusação. Teu servo nada sabia daquilo que estás falando, nem pouco nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei à escolta que o acompanhava: Voltai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, pois ajudaram Davi. Sabendo que estava fugindo, não me avisaram. Mas os oficiais do rei recusaram-se a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Disse então o rei a Doeg: Volta-te e lança-te sobre os sacerdotes. Doeg, o edomita, voltou-se, lançou-se sobre eles e matou naquele dia 85 homens que vestiam as insígnias sacerdotais. Também Nob, cidade sacerdotal, foi passada a fio da espada. Homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, asnos e ovelhas foram passados ao fio da espada. Somente escapou um filho de Abimeleque, o filho de Aquitobe, de nome Abiatar, e fugiu para onde estava Davi. Contou-lhe que Saul matara os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Eu bem sabia, naquele dia em que, estando ali, Doeg, o edomita, sem dúvida lhe avisaria a Saul: Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem quer a minha morte, quer também a tua. Comigo estará seguro. Glórias a Jesus.